pessoal, falando da Parashá, Rabino Koni Hakji Meir Kar, vamos para Parashat Shemini, oitavo dia. No oitavo dia, é o oitavo dia que eles estavam trabalhando no tabernáculo, que foi o final da inauguração, né, do tabernáculo no deserto, o dia que ia cair o fogo do céu, né, para acabar, como quem dizendo, a aceitação, né, do tabernáculo por Deus, né, mostrando que Deus está unido com o povo de Israel. Isso que está escrito aqui, né, no final, está escrito Vatetzeesh, né, a gente está no capítulo 9, versículo 24. Vatetzeesh milifnei Hashem, vatochal ala mizbeach et haolá vet hachalavim. Saiu um fogo do céu e comeu a haolá e a halavim, comeu os korbanot, os sacrifícios que estavam colocados no altar. Vayar kol ha'am, né, todo o povo teve temor muito grande. Vairono vaiplu al pneim. Eles caíram, se curvaram, né, para frente, com honra a Deus. E nesse momento de felicidade grande, né, posso imaginar a elevação espiritual que as pessoas chegaram nesse ponto, acontece uma tragédia. E conta aqui a Torá, Vaikhubnei Aron Nadav Avihu Shmachtato. Dois filhos do Aron, Nadav e Avihu, pegaram cada um as suas, como se fala martá? Onde se pegava as na brasas, verdade, né? é como se fosse uma pazinha, a gente pode descrever. Uma pá. É uma pazinha bem rasa, que se tirava Pegava as cinzas com as ela. cinzas, as brasas, né, que tinham lá. Vai acima, olha, eles colocaram as brasas nela, vai acima, olha, Ktorit, e colocaram incenso sobre ela, vai ikrevu lifnei Hashem esh zarah shelot tzivah otam. E eles ofereceram isso em frente a Deus, algo que Deus não ordenou eles a fazerem. Vatetzeesh milifnei Hashem, e saiu um fogo de Deus, vatochal otam vayamutu lifnei Hashem, e eles foram engolidos, né, por esse fogo, morreram com esse fogo. Vayamutu lifnei Hashem. Vayomer Moshe el Aron, o asher deber Hashem lemor bikrovai ekadesh. E Moshe disse para Aron, isso que disse Deus, que às vezes Deus se santifica com as pessoas mais próximas dele. E aqui o Rashi já traz, né, que Moshe falou para Aron, como acalmando ele, né, e falou, olha, eu sabia que na inauguração, né, do tabernáculo, e alguém ia se elevar a tal ponto que vai acabar saindo desse mundo. Eu não sabia quem era, eu pensei que era eu ou você. E agora eu vejo que os teus filhos, Nadav e Avihu, eram maiores do que eu e você juntos. Como quem dizendo, são pessoas muito elevadas, né? Então tem que tentar entender um pouco, né? Por um lado, a gente traz aqui que eles eram muito elevados, inclusive também a semelhança entre os psukim traz como se fosse saiu o fogo e comeu as oferendas, saiu um fogo e comeu eles, como se fosse, né, um paralelo, né, que é uma correlação, quer dizer, saiu um fogo como se fosse que eles se tornaram uma oferenda, sei lá, para Deus, apesar que não existe oferendas humanas, né, mas eles fizeram uma coisa que não foram ordenados, mas de alguma maneira, como se fosse Deus aceitou isso, talvez, eu não sei, e apesar que é uma coisa que Deus não ordenou, mas eles morreram. Então tem uma situação aqui complicada, né? Eles pecaram, não pecaram, eles eram tzadikim, não eram tzadikim, eles eram justos ou não. Fica um pouco confusa a situação, hein? Porque se uma pessoa morre, quer dizer que ele fez um pecado. Inclusive a própria Torá fala que como eles não lotzivaltam. Por outro lado, os midrashim trazem outras possibilidades do que levou a eles a morrerem, que pecados eles fizeram. Então tem midrash que fala que eles beberam, eles estavam embriagados, e é proibido trabalhar quando está embriagado. Tem outro midrash que fala que eles olharam para Moshe e Aaron e falaram, quando será que esses anciões, esses velhinhos, né, vão falecer e a gente vai poder começar a reinar, a poder trocar eles, né? Então se fica com uma bagunça na cabeça, no final das contas, esse Nadav e Avihu, eles eram tzadikim ou eram pessoas embriagadas que queriam só trocar o governo do Aron e do Moshe? A resposta mais elegante e evasiva é dizer que tudo está certo. Porque, certamente, como assim dizer que tudo está certo? Que pode ser que os nossos sábios eles estão realçando vários aspectos. Você lembra daquela piadinha, né, que contam sempre do rabino? Conta aqui para o nosso. Para quem não conhece. Para quem não conhece. Não, tinha um rabino que estava discutindo com alguém. E aí o rabino falou. Não, tinham duas pessoas que estavam discutindo. Aí o rabino chega e eles falam, rabino, quem você acha que está certo? Você não acha que eu estou certo? Você está certo. E outro fala, não, rabino, e eu não estou certo? Não, você também está certo. Aí o terceiro fala, mas como pode ser que nós dois estamos certos? Você também está certo. Então, aqui também você fala, né? Um fala que é tzadik, um fala que é racham, esse está certo e esse está certo. Mas tem que explicar melhor. Como explicar melhor que está todo mundo certo? Porque a gente sabe que todos nós somos seres complexos
e o mundo é complexo. E pode ser que todas essas questões estavam em Nadav e Avial. Eles sim eram mais elevados, e sim eles fizeram uma coisa que eles não foram ordenados. E pode ser que eles estavam um pouco altos, e pode ser que eles sentiam, apesar que eles não foram ordenados, eles tinham boas intenções de fazer. Então tudo isso pode ter levado a o que levou. O que a gente pode aprender então disso tudo? Mesmo assim, Deus foi implacável. Deus, vamos dizer que tudo que você levantou está certo. Nadav e Avial, fala quando é que eles vão morrer. Eles, por outro lado, eles são mais elevados que Aaron e Moshe. Por um lado, eles são a oferenda que foi dada, eles foram a elevação que aconteceu. Tudo isso é certo. Mas por outro lado, tem uma mensagem no final que Deus mata eles. Quer dizer, no cômputo geral foi negativo nesse ponto. Pode ser que teve coisas positivas, mas... Parece como se diz, né? Que a operação foi... Mas a Torá... A operação foi ótima, mas o paciente faleceu. O paciente faleceu. E como a gente fala que a Torá, Torat Haim, é a Torá da vida, então morte, ainda mais de pessoas, é uma coisa triste de acontecer. Então, o resultado é, no final das contas, como geral, negativo. Como a gente pode entender isso? Eu acho que isso tem remes no que você começou a ler, que é o início da Parashá, vai Beyom Hashmini. No judaísmo é sabido essa história que o número 7 representa o mundo natural e o 8 já é acima, o mundo já supranatural, acima do... Que nem a circuncisão que é feita no 8º dia, representando um ponto que eleva o homem acima da natureza. Exato. E talvez a ideia que está ligada, aqui que a inauguração do tabernáculo no 8º dia, também está na questão que o tabernáculo vem botar uma camada a mais no mundo, além do mundo natural, uma ligação com Deus, que é algo além do mundo natural, mas a gente tem que entender que a gente tem que aprender a dominar o mundo natural. O que quer dizer aprender a dominar o mundo natural? Dominar o mundo natural é você saber dominar, às vezes, os seus instintos animais, as tuas vontades, saber fazer as coisas de maneira correta e não entrar embriagado, por exemplo, no templo. O que significa alguém embriagado? Em Purim, semana passada a gente bebeu um pouco, porque às vezes isso ajuda a pessoa a conseguir se elevar ou se soltar um pouco, ou alguma coisa da personalidade. Mas a gente sabe que isso não é o ideal. O ideal é que a pessoa, de maneira natural dela, ela possa se soltar, ela possa se elevar, e ela esteja, qual o problema da bebida, que você não está totalmente no teu domínio. Aqui em Israel fizeram uma propaganda de trânsito, que, não sei se no Israel, no Brasil, eu vi que é interessante, que fala que quando a pessoa que está bebendo e ela pega no volante do carro, não é ela que está dirigindo, é o álcool que está dirigindo. Quer dizer, ela não está sob controle. Isso tem um lado deplorável do lado humano, se você não está sob controle. Então a pessoa tem que estar sob controle, e o controle aqui é o controle das paixões, é o controle dos lados maus teus, os controles das coisas ruins tuas. Você tem que aprender a se controlar. Quando você controla, quando o teu lado animal está bem domesticado, aí você pode falar de se elevar. Porque muitas vezes existe pontos então, de vista... esse foi o erro, que por um lado eles se elevaram, mas por outro lado algum ponto não estava controlado ainda? É isso que eu estou querendo dizer, no sentido que se você falar que a Torá, logo depois do caso dos Bnei Aron, traz a proibição, vai deber a Shemel Moshe Lemor, Yana Vesecha Lot Tashtid. Não está falando, a Torá não está falando implacável, não se pode beber vinho e cerveja, não. Você não bebe vinho e cerveja quando está vindo trabalhar no templo. Quer dizer, a Torá de maneira muito elegante, ela não proíbe uma coisa de maneira implacável, como acontece em outras religiões, tem coisas do mundo que são totalmente proibidas. Não. No judaísmo sempre existe algo que tem uma maneira de você permitir que essa coisa possa ser elevada através do uso humano. Sempre tem uma coisa que é proibida de um lado, mas de outra maneira ela é permitida. Existe até nos trechos no Talmud que fala que a Torá proibiu isso, mas a Torá proibiu comer carne com leite, mas tem uma parte da teta da vaca que na verdade lá teria leite e você pode comer. E a Torá te proibiu fazer isso, mas você pode fazer isso. Tem várias coisas, quer dizer, por um lado... Inclusive carne suína, né, de porco também tem uma coisa que é escrita, não é? Tem algum vegetal, tem algum vegetal que tem gosto também de exatamente. porco. E aí, então o que isso quer dizer? Quer dizer que o ênfase da Torá é você aprender a se segurar, mas por outro lado não limitar o mundo. Quer dizer, você pode fazer uso de vinho e cerveja, mas é tudo dentro de uma misgueret, num domínio teu que você possa fazer.
Então, só para falar, essa é uma ideia geral no judaísmo, que é linha sempre no judaísmo, de aprender a elevar a matéria. O problema de você aprender a elevar a matéria, o risco, está exatamente esse risco de Nadav e Avihu, que você acabar usando a coisa na hora errada, no contexto errado. Tudo tem o momento certo, a medida certa, a dosagem certa. A questão é você saber fazer isso na hora certa e não fazer na hora que não tem que fazer. E essa proibição aqui... Eles queriam levar, então, a bebida como um caminho como trabalhar a Deus também? Ou pode ser que é isso, ou ppode ser que eles não viram nisso nenhum problema, ou pode ser que eles viram, apesar de que eu estou um pouco alto. Isso no templo é muito ruim, que a Avodat HaMikdash, ele é muito minucioso, ele é muito exato, as medidas, a maneira que você faz, a roupa que o Kohen Gadol tem que tirar, quando tem que botar, para onde ele tem que ir, ele tem que voltar, ele tem que fazer o banho no mikve, ele tem que voltar, é tudo muito minucioso, é muito exato. Vamos dizer assim que o Kohen Gadol, ele não ia querer beber algo antes de fazer a Avodat Yom Kippurim, ele ia querer beber algumas xícaras de café, para estar totalmente, muito acordado, talvez a cafeína ia ajudar ele mais do que para fazer tudo de maneira certa, é uma avodah de precisão. E na Aviel fala, bom, o importante é também o nosso reges. E a gente vai fazer uma oferenda que Deus nem mandou, e a gente tem pelo sentimento, e o que vale é a boa intenção, e no judaísmo não vale só a boa intenção, porque como dizem que o caminho para o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Então, boa intenção não é suficiente. Você precisa saber o que você faz em cada hora, o que Deus quer de você, e aprender a se controlar também. Eu vou acrescentar um ponto cabalístico também, para a gente poder também depois dizer que a gente colocou uma coisa da Kabbalah aqui também, né, que está na verdade incluso sempre na Hassidut, que se fala muito. Existe um termo na Kabbalah e na Hassidut que se fala muito, que é o Ratzov Vashov. Eu falo do Ratzov Vashov. Ratzov Vashov quer dizer ir e voltar, né? É um movimento que se diz que os tzadikim têm, que, na verdade, a pessoa vive um antagonismo frequente durante toda a vida, que é, por um lado, a vontade de se anular completamente frente a Deus, uma anulação completa, até o ponto que a pessoa perde a personalidade dela em particular e se une completamente àquela luz enorme de Deus. E por outro lado, o que Deus quer da pessoa não é que se anule perante Deus, e que sim seja uma pessoa no mundo material. E por definição, uma pessoa no mundo material é uma pessoa que, por maneira ilusória, obviamente, ela tem uma vivência separada de Deus, como se fosse, né, uma vivência separada de Deus. O templo, quando é construído o templo, o tabernáculo, que é a mesma ideia também, na verdade, ele vem num ponto bem delicado entre essas duas posições. Por um lado, a pessoa que estava no templo, ela vivia uma elevação muito alta, a tal ponto que as pessoas recebiam profecias no templo, etc. É uma sensação de anulação muito grande perante Deus. Por outro lado, Deus não quer que isso leve você a abandonar o mundo material e acabar morrendo pela vontade de se elevar e se unir a Deus de alguma maneira, né? E isso, na verdade, foi a mesma o que Deus avisou o Moshe, né, quando receberam a Torá, e falou que toma cuidado para as pessoas não subirem na montanha. Não, mas não vão subir. Não. Quando aparecer aquela luz enorme na montanha, aquela sensação de matar no Torá, vai ter uma corrida. Vai ter pessoas que vão sentir aquela vontade de se anular e de subir na montanha. E eu não quero isso. A minha Torá não é para as pessoas... eu não quero uma Torá que as pessoas vão morrer para se aproximarem de mim. Eu quero uma Torá que as pessoas vão viver apesar da vontade de se unir a mim, apesar da vontade de estar... Talvez um pouco parecido com isso também, né? Mas a gente sempre fala que o Shaliach, né? O Shaliach no Brasil... O emissário que vinham dar aulas, né? Tinha sempre israelenses professores que vinham dar aula no Brasil, né? A gente sempre falava que o emissário ideal é aquele que ele vem para o Brasil para dar aula, mas ele não está contente de estar lá. Ele preferia estar em Israel. Mas ele entende a necessidade de ter alguém como ele. Então, essas pessoas que estavam no Brasil falavam: eu estou aqui no Brasil, mas estou com uma saudade de Jerusalém, estou com uma saudade de Israel. E isso trazia pra gente aquela vontade de também... parte da shlichut fazia parte da educação, de a gente também querer vir para Israel. Sim. Agora, a gente chega um cara no Brasil e fala: pô, que bacana aqui no Brasil, Maracanã, futebol, não sei o que, né? Eu tô pensando em ficar por aqui, né? Então, um aluno que vai escutar isso nunca vai querer vir para Israel, porque não, aqui no Brasil eu tô melhor do que em Israel. Não tô fazendo comparação quem é melhor no Brasil e Israel agora, né? Cada um tem o seu lugar para viver. Mas em termos de um judeu, o lugar de um judeu é em Israel. Então a educação tem que ser dada, né, também, que apesar de ser uma pessoa, como se fala, fiel, né, pro seu povo, onde ele nasceu, etc. Mas no final das contas, o lugar de um judeu é na terra de Israel. A educação tem que ser dessa maneira também. Aqui também, Deus vem educar o povo de Israel. Eu estou fazendo um tabernáculo. Eu quero que vocês
fiquem no mundo querendo sair do mundo. É uma sensação bivalente, né? Que é, por um lado, vocês querem ficar, por outro lado, vocês querem vir. E no momento que eles se embriagaram, essa força de conseguir se manter no mundo sumiu. Porque quando a pessoa se embriaga, né, as coisas mais naturais saem de maneira sem controle. E o mais natural deles era se unirem a Deus completamente. Então eles chegaram com aquela sensação, vamos lá, né, vamos subir no ar, vamos subir na montanha, vamos se unir a Deus. Não, mas não, temos uma coisa natural, né, aquela sensação natural de se unir a Deus. Por isso talvez Deus fala para Aaron, por meio de Moshe, eles eram pessoas com uma alma muito alta, que tinham essa gana, né, como se fala, essa vontade, né. Não dá pra deixar de contar uma história, então, já que você está falando isso. Tem uma história, acho que eu até já trouxe aqui. Tem aquelas histórias daquele estilo de vida, morte clínica. Acho que a gente já falou até nessa história em outro contexto. Mas tudo, mas agora que é bem falar disso aqui. É uma senhora que caiu um prédio e ela estava numa morte clínica e ela dizia que ela está indo em direção da luz e ela quer voltar para a Terra. E a luz pergunta para ela, por que você quer voltar? Ela fala, não fui suficiente e acho que eu tenho que fazer ainda algumas coisas. E isso parece que não foi aceito, que ela continuou indo em direção da luz. Até que o ponto que a luz fala, por que você quer voltar? Ela fala, na verdade eu quero voltar, mas eu estou tanta vontade de me aproximar de você agora que eu não sei se eu vou conseguir mais ter vontade de voltar. E parece que esse tipo de pensamento que foi exatamente que a condição que você ressaltou, é exatamente o ponto que ela ganhou Rahamim, piedade de Deus nessa hora, e depois ela abriu os olhos onde ela estava. Porque essa é a condição humana, realmente a gente tem que estar consciente São histórias interessantes, né? Eu normalmente dar aula sobre esse tema, porque você nunca sabe o que foi ilusão, o que foi a ilusão ou não. Claro. Eu não sei como medir isso em termos médicos, né? O que sim posso dizer é que tem uma história, mais uma vez, uma curiosidade interessante, que o vô da minha esposa passou por uma morte clínica, e ele conta exatamente como está nos livros, que ele passou por uma caverna e viu faces de pessoas próximas dele, chegou nessa luz que você contou também, e a luz também, uma luz forte, que ele queria se unir a ela, que nem a gente conta aqui também. Em um determinado momento, ele entendeu dessa luz que estava se comunicando com ele e falou para ele, olha, a gente chegou à conclusão que não é o teu momento ainda de falecer, porque você tem que ainda educar os seus netos para o judaísmo. Uau. E assim é essa história que ele contou quando acordou. E é interessante que a minha esposa sempre fala, né, que depois que ele acordou, a minha esposa era jovenzinha, tinha 3 anos, 4 anos de idade. Os anos seguintes, que foram mais alguns anos que ele viveu, foram os anos mais influentes dele frente a eles, que ele acompanhava eles na sinagoga, uma influência judaica muito forte na personalidade dele. Então, tem aquele Leavdil, né, de maneira separando, né, sempre aquele ditado, né, eu não acredito em bruxas, mas que existem, né. Então aqui também, né, essas histórias da vida após a morte, mas inclusive ele contou depois o que a filha dele, né, a mãe da minha esposa, estava vestindo quando ele estava deitado em coma. Mas isso você contou outra vez, que aí a gente ganha Ibope, a gente ganha também mais audiência. E aí coloca Kabbalah e vida após a morte. Vamos ver, título desse vídeo quantas agora, vezes vão entrar. Vamos ver qual o título desse vídeo que ele vai colocar no final. Tá bom, certeza é só vida, se Deus quiser, para todo mundo, e se Deus quiser, vida longa para todo mundo. Um Shabbat Shalom para você.